Alô, alô, torcida do Flamengo, aquele abraço. Está no ar a primeira edição do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do mais querido do Brasil. Abre o olho, Tite, treinador demitido e aprovado pela nação para o seu lugar. Com De La Cruz de volta, Tite define time contra o Peñarol. Clube europeu manda olheiro para monitorar desempenho de joia do Flamengo. Arrascaeta está próximo de marca histórica no Campeonato Brasileiro. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo para você. Olá, muito boa tarde. A grande notícia do dia é a volta do Nico De La Cruz aos treinamentos no Ninho do Urubu para o jogo contra o Peñarol nessa quinta-feira aqui no Maracanã, pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores. Produção, coloca aí as imagens do De La Cruz treinando. O Flamengo não tem um bom aproveitamento contra o Peñarol. No total, as equipes já se enfrentaram 6 vezes, com 4 vitórias do Peñarol, 1 empate e apenas 1 vitória do Mengão.
O último jogo entre eles aconteceu na fase de grupos da Libertadores de 2019, quando os brasileiros perderam o primeiro jogo de 1-0 aqui no Maracanã e empataram o segundo lá em Montevidéu em 0-0. Dos 6 jogos, 4 foram pela fase de grupos da Libertadores. Já os outros 2 jogos foram pelas semifinais da Copa Mercosul de 1999. Naquela ocasião, aconteceu a única vitória do Flamengo por 3-0 aqui no Brasil. O segundo jogo, o Peñarol venceu por 3-2, porém o Flamengo foi quem se classificou, avançou à final e foi campeão após vencer o Palmeiras na decisão. Apesar de ter algumas baixas importantes no elenco, o Flamengo vai poder contar com alguns reforços para esse jogo decisivo contra o Peñarol pela Copa Libertadores. Alexandro, Carlos Alcaraz e Gonzalo Plata foram contratados recentemente pela diretoria e estão inscritos na competição da Conmebol. Com isso, eles podem fazer a sua estreia já nessa quinta-feira. Começaram a surgir informações sobre a possibilidade do Grupo City, dono do Bahia, buscar a contratação do Gabriel Barbosa nos mesmos moldes que fez com o Everton Ribeiro. Entretanto, a diretoria do Bahia desmentiu a informação, apontando que ele não avalia a contratação do jogador. Com o contrato se encerrando com o Flamengo em dezembro, o camisa 99 vem tendo seu nome ligado a vários outros clubes, entre eles Cruzeiro, Palmeiras, Corinthians, Grêmio e o Bahia. Mas a maioria desistiu e não confirmou seu interesse pelo jogador. Desses citados, apenas o Corinthians não desistiu de forma oficial da contratação, mas a situação financeira do clube atrapalha a negociação. Dessa forma, o futuro do Gabriel Barbosa segue indefinido para 2025. A intenção do jogador em um novo clube é receber cerca de 3 milhões de reais, levando em consideração salários, luvas e direitos de imagem. Valor esse superior ao que muitas equipes do Brasil não conseguem arcar. Vale destacar que o empresário do jogador revelou que ele tem sondagens de equipes do futebol internacional, mas nesse momento vem trabalhando com o objetivo de ficar aqui no futebol nacional. A nova joia do Flamengo, Everton Araújo, vem ganhando minutagens com o técnico Tite. Na partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil contra o Bahia, ele fez uma partida de almanaque, sendo eleito como o craque da torcida pelos rubro-negros. Em rápida crescente, o jogador despertou interesse do Bayer Leverkusen da Alemanha, que enviou olheiros para as partidas contra o Bahia e contra o Vasco, a fim de observar melhor o garoto. Xabi Alonso, o treinador da equipe, deseja a contratação de um volante jovem com as características semelhantes às do Everton Araújo. Além do clube alemão, o Atlético de Madrid da Espanha também acompanha o jogador do Mengão. A informação é do portal RTI Sport e foi confirmada pela reportagem do Coluna do Fla. O Everton Araújo possui contrato com o Flamengo até dezembro de 2026. Além disso, o acordo prevê a extensão do vínculo por mais uma temporada. O jogador também possui multa rescisória de 40 milhões de euros, cerca de 250 milhões de reais na cotação atual. Posteriormente, o Flamengo almeja até fazer uma grande venda para a Europa, por um valor de 6 a 10 milhões de euros. Revelado nas categorias de base do Volta Redonda, o Everton Araújo chegou ao Flamengo por empréstimo em 2022. No ano seguinte, a diretoria do Flamengo efetuou a compra do volante por 800 mil reais. Ao todo, disputou 13 partidas com o manto sagrado, marcou um gol. Além disso, com a camisa rubro-negra, o jogador venceu o Campeonato Carioca 2024 e o Brasileirão Sub-20 de 2023. O jogo da volta contra o Peñarol vai ser no dia 26 de setembro, lá em Montevidéu, no Uruguai, e os ingressos para esse jogo já estão esgotados. As vendas para os torcedores do Peñarol foram abertas na última sexta-feira e esgotaram em apenas 2 horas. Com capacidade para 40 mil pessoas, o El Campeón del Siglo estará um verdadeiro caldeirão, o que obriga o Flamengo a sair do Maracanã nessa quinta-feira com o melhor resultado possível para esse jogo de volta lá no Uruguai.
A confiança do Peñarol em jogar a partida de volta contra o Flamengo em casa não é à toa. Até o momento na competição, o time uruguaio disputou 4 jogos como mandante e venceu todos eles, com 100% de aproveitamento, marcou 13 gols e sofreu apenas 1. Na temporada atual, o Peñarol segue invicto em seus domínios, somando partidas no Campeonato Uruguaio, na Copa do Uruguai e na própria Libertadores. Ao todo, são 17 partidas em casa, com 13 vitórias, 4 empates, 36 gols marcados e 4 apenas sofridos. O Arrascaeta também está se aproximando de uma marca histórica no Campeonato Brasileiro. Com a assistência que ele deu no jogo contra o Vasco para o Gerson, ele se igualou ao Dudu do Palmeiras e está a apenas 9 passes do Marcelinho Carioca, podendo se tornar o maior assistente da história da competição. Com 68 assistências, o Arrascaeta está à frente de nomes como Scarpa, Everton Ribeiro e Zico nas estatísticas. Atuando no futebol brasileiro desde 2015, quando chegou para o Cruzeiro, o meia já disputou 218 partidas pelo Campeonato Brasileiro, com 50 assistências só com a camisa do Flamengo. Campeão em 2019 e 20, o meia esteve em 3 dos últimos 5 times ideais do campeonato. Atualmente, ele é o terceiro estrangeiro com mais gols no futebol brasileiro no século, com 113 gols, atrás apenas do atacante do Fluminense Cano e Paulo Guerreiro. Se você está curtindo o nosso programa, então não esquece, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá esse prazer. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali e pronto, simples assim, muito obrigado. Abre o olho, Tite. O Tite nunca caiu nas graças da grande parte da torcida do Flamengo. E talvez nem mesmo com os títulos que possam ser conquistados até o final da temporada vão mudar esse panorama, porque o perfil dele não agrada a maioria da torcida. Para 2025, é bem possível que o Flamengo tenha um novo técnico. O Tite só tem contrato até dezembro e a sua permanência passa por 2 situações: que o time convença nessa reta final e que a gestão atual vença a eleição presidencial. Caso uma das duas não aconteça, o Tite vai começar o próximo ano desempregado. Nessa terça-feira, a torcida rubro-negra soube que o Luiz Castro foi demitido do Al Nassr da Arábia Saudita. O português não fez um bom trabalho por lá e o seu contrato acabou sendo interrompido e ele está livre agora no mercado. O Luiz Castro trabalhou no futebol brasileiro no ano passado com destaque no time do Botafogo. Nas redes sociais, vários rubro-negros acreditam que ele faz parte de um perfil para ser o novo comandante do Flamengo no lugar do Tite, haja vista do seu conhecimento pelo Brasil e que seria melhor do que o próprio treinador do Flamengo atual para comandar o elenco galáctico do Flamengo. Aí eu te pergunto, você gostaria de ver o Luiz Castro no Flamengo? Coloca aí! Antes de terminar o nosso programa de hoje, eu vou mandar os parabéns para a neta da minha amiga Maria Senhora, a Caroline Dias Barbosa, lá do bairro de São João de Araguaína, no Tocantins, que ontem fez aniversário. Parabéns, Caroline, muita saúde, muitos anos de vida, tudo de bom para você, minha amiga. Parabéns, Caroline, tamo juntos! Bom, por enquanto foi isso, eu espero que você tenha gostado do nosso programa. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Um forte abraço, não esquece de compartilhar com seus amigos e parentes flamenguistas esse programa para a gente crescer o nosso canal. Eu conto muito com você. Bora lá ser feliz. Pra cima deles, Mengão!